compartilhar nesta oportunidade uma porção que se encontra na Epístola de Judas, conforme o versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que Deus, portanto, abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Quando se fala em Judas, eu sei que o nome não ajuda muito, porque muitas vezes nós associamos com Judas Iscariote, sendo que Judas era um nome comum na época entre os judeus. Para se ter uma ideia, pelo menos 8 vezes são mencionados Judas nas Escrituras. Quero tratar de pelo menos 5 antes da gente iniciar o versículo já lido. Agora, permita-me dizer, irmãos, porque eu intencionei e escolhi a carta de Judas. Foram 2 motivos. O primeiro motivo é que a carta de Judas é muito ignorada pelos cristãos no decorrer dos séculos. O segundo motivo é que é uma consequência deste, é pouco lida. Então, já que uma carta é pouco lida e, portanto, ignorada, eu quero fazer com que vocês venham ter mais do que curiosidade, mas que vocês sejam encorajados a ler os 25 versículos desta porção preciosa da parte de Deus aos nossos corações. Judas, como eu disse, era um nome comum, e nós temos, segundo Atos capítulo 9, versículo 11, Judas de Damasco. Saulo havia tido encontro com o Senhor Jesus, ele ficou com uma cegueira física e ele vai para a casa de um homem. Este homem se chamava Judas, da cidade de Damasco. A partir daí, Deus aparece a Ananias e diz: olha, vai para a casa de Judas de Damasco, porque lá se encontra Saulo de Tarso. E sobre Saulo de Tarso ele deveria orar e dar algumas instruções da parte de Deus. Então nós temos pelo menos o primeiro Judas, que se encontra em Atos 9, versículo 11. Temos o segundo Judas, que é o Judas Barsabás, chamado Barsabás, que era um profeta. Atos capítulo 15, versículo 22, 27 e 32, vai mencionar ele em companhia de Silas. E ambos, Judas, chamado Barsabás, quanto Silas, eram profetas, eram homens de Deus. Eles exortavam o povo com a mensagem da parte de Deus e o povo era fortalecido pela palavra do Senhor. O terceiro Judas é o Judas Iscariote, que nós já sabemos quem ele é e o que ele fez. O quarto Judas é o Judas apóstolo, filho de Tiago e também é irmão de João. Este, para se ter uma ideia, ele foi morto a mando de Herodes, de acordo com Atos capítulo 12. Diz o texto de uma forma explícita que a mando de Herodes, Tiago, o apóstolo, irmão de João, que era também filho de Tiago, foi morto à espada. E o quinto Judas, que nós queremos mencionar aqui, é o qual nós vamos nos deter nesta ocasião, porque se trata do irmão de Jesus. Diz a Bíblia que Maria teve filhos e filhas, logo Jesus teve irmãos e irmãs. Isso se encontra nos registros dos evangelhos, Mateus capítulo 13, 55 e Marcos 6, versículo 3. Sobre este Judas, irmão de Jesus, nós podemos fazer algumas considerações, porque logo de início ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele se identifica desta maneira, mas 2 coisas são ditas a respeito dele. Está não explícito, mas implícito.
Judas era um homem muito feliz com seu segundo lugar. Nem de longe ele foi tão conhecido como seu irmão Tiago. Por quê? Tiago, que era filho de Maria, ele chegou a ser o líder da igreja de Jerusalém. Portanto, conhecido por toda a Palestina. Digamos assim, Judas, este autor das Escrituras, tinha um irmão famoso, um irmão popular, um irmão, enfim, que era muito conhecido na época. Mas ele se contentava, e quando ele se reporta ao fato de que ele era irmão de Tiago, ele não faz com nenhum sentimento de inferioridade, se sentindo magoado, entristecido por causa disto. Aliás, é bom que se diga que, por mais que eu tenha mencionado que ele era muito feliz em seu segundo lugar, não significa que Tiago, líder da igreja, tinha o primeiro lugar na igreja. Ele era conhecido, famoso, mas quem tinha certamente o primeiro lugar na igreja em Jerusalém, certamente era a pessoa de Jesus, que tinha a primazia. Mas a gente não pode ignorar que Tiago era famoso e Judas, digamos assim, estava à sombra de seu irmão. Mas ele estava contente, porque Tiago, aquele homem de Deus, era o seu irmão. E ele pôde desfrutar desse dom de ocupar, disposto e alegre, o seu segundo lugar. Eu aprendo com Judas que a gente pode sim se alegrar no Senhor e se regozijar quando vemos irmãos que ocupam um lugar de destaque, quer na igreja ou quer no âmbito social. Não é para causar inveja em nenhum de nós. Nós podemos ficar felizes com o êxito de um irmão ou de uma irmã em Cristo quando se destaca ou quando se torna mais conhecida ou uma pessoa mais famosa do que nós mesmos. O importante é que em tudo Jesus seja a primazia. Dito isso, a gente não precisa se importar com mais nada. Ou seja, se a pessoa é mais conhecida ou não, se ela tem uma projeção maior, isso é de menos. O importante, certamente, é a gente se alegrar com essas coisas. E Judas se alegrava em ter Tiago como seu irmão. A única expressão honrosa que Judas pôde consentir foi a chamar a si mesmo de servo de Jesus Cristo. Ele poderia apelar dizendo, não, Jesus é filho de minha mãe Maria, logo eu sou irmão do Senhor Jesus. Mas não, ele acha que o termo mais honroso, e portanto ele aplica, é ser servo de Jesus Cristo. Meus irmãos, é melhor e muito mais honroso em ser um servo de Jesus, útil e fiel, do que ser um rei terreno com muito poder e prosperidade. Coisa mais honrosa nesse mundo é ser servo de Jesus Cristo. Portanto, ser fiel ao Senhor, leal a Jesus Cristo e útil a Deus. Mas o termo que o Judas utiliza aqui não é servo com a conotação da nossa língua portuguesa. A palavra no grego é doulos, que significa escravo. Isso mesmo, escravo. O escravo, naquele período do Novo Testamento, era uma coisa comum. Havia cerca de 60 milhões de escravos no Império Romano. E o escravo, ele vivia para agradar o seu senhor, porque ele era propriedade do seu dono, do seu senhor. E ele, então, tinha que estar sempre à disposição do seu dono. Quando Judas aplica esse termo escravo, ele quer dizer que o único objetivo, ou digo, o único propósito em sua vida é estar sempre à disposição do Senhor Jesus, no serviço de sua causa. Desta forma, nós aprendemos que a maior glória de um cristão pode conceber de ser útil
a Jesus Cristo. Nessa introdução, no versículo de número 1, vamos ver pelo menos 3 palavras empregadas para descrever o cristão, porque ele diz aos chamados, aos amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Vamos nos deter, nesse primeiro momento, na expressão chamados. A palavra chamado, no contexto grego, tem algumas nuances. Pode ser chamado para convocar ao trabalho, ao dever e à responsabilidade. Dessa forma, o homem é chamado, ou seja, convocado para participar do trabalho, do serviço da sua cidade ou da sua comunidade ou ainda do seu país. Então, a primeira conotação que a palavra chamado indica é que o cristão é chamado a trabalhar, a cumprir, a ser responsável no serviço a Cristo e de Cristo. Mas além desse significado, tem uma outra conotação. A palavra chamar indica também o fato de convidar alguém para participar de uma festa ou um festival. É empregado para se convidar alguém para celebrar e festejar uma ocasião muito feliz. Nesse sentido, nós entendemos que o cristão é chamado a desfrutar da alegria de ser convidado de Deus. O fato de a gente ser chamado para ser convidado de Deus é um privilégio enorme que nós temos, por causa deste chamado. Sendo que Deus nos chama também, e quando a gente vê de uma forma mais aprofundada nas Escrituras Sagradas, Deus nos chamou das trevas para o reino de amor, para o reino de luz, um reino de paz. Deus nos chamou, enfim, para si mesmo, a fim de que nós viéssemos dedicar plenamente ao Senhor. E nesse sentido, quando Ele nos chamou, Ele despertou a vontade e deu vida verdadeira, uma vida abundante, uma vida que vale a pena ser vivida em Cristo Jesus. E dessa forma, com esse chamado, nós abraçamos o Evangelho de Deus. E isso é importante porque esse chamado é destinado a todas as pessoas. Todas as pessoas que estão nos assistindo, que ainda não tomaram a decisão de se arrepender diante de Deus, de conceber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador de sua vida, pode ter essa maravilhosa condição de ser chamado para, portanto, ter essas coisas mencionadas aqui. Ser chamado por Deus para ter uma vida diferente. Chamado das trevas para a luz, para viver para Deus, para se encontrar com Deus, porque em Deus nós temos a vida verdadeira. Além disto, nós somos chamados também para sermos amados em Deus Pai, diz o texto. É a terceira expressão, o termo que o Judas utiliza. Amados em Deus. Este acontecimento vai determinar a natureza do chamado. Chamar um homem implica chamá-lo para amá-lo e para ser amado por Ele. Deus nos amou primeiro e nos ama de uma forma incondicional, e Ele então nos contagia de tal forma e nos dá um real significado que nós passamos a amá-lo. E há então uma via de mão dupla. Deus nos ama, sempre a iniciativa foi da parte de Deus, a iniciativa, portanto, foi dele, mas nós vamos retribuindo esse amor, até por causa de que a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então esse amor foi transbordando em todo o nosso ser. Dessa forma, não resta outra alternativa a não ser amar também ao Senhor. Nós somos livres para amar ao Senhor.
Nós somos livres para amar as pessoas, mas no tocante ao nosso semelhante, nós não somos livres para odiá-los. Nós temos então um limite dessa liberdade. O amor não pode todas as coisas nesse sentido de uma conotação negativa, porque o amor não vai buscar essas questões tão pequenas e às vezes inerentes à nossa própria natureza pecaminosa. Mas diz o texto que nós somos cristãos porque somos guardados em Jesus Cristo. Guardados em Jesus Cristo, diz a palavra do Senhor. O que isso significa é que nós não ficamos sozinhos. O crente jamais fica só. Jesus Cristo é o nosso sentinela sempre da nossa vida. Ele nos guarda, ele é o companheiro da nossa jornada. Nós sabemos que a vida não é fácil para ninguém, nem para mim, nem para o ouvinte. Mas nós temos um companheiro de caminhada, e esse companheiro é a pessoa bendita de Cristo Jesus. E Ele está conosco todos os dias, não apenas nos motivando, nos encorajando, mas também nos sustentando, nos guardando, nos amando, por causa daquele chamado anterior. Nesse sentido, o cristão não é apenas chamado, mas também guardado em Jesus. Então nós temos aqui pelo menos 3 características do cristão. Ele é chamado, ele é amado e ele é guardado. Judas, sendo irmão de Jesus em relação da parte de Maria, ele poderia evocar, digamos assim, esse privilégio e dizer: eu, irmão de Jesus Cristo, mas ele não faz, porque ele concebe que Jesus é mais do que seu irmão, ele é seu Senhor. Jesus, é bom que se diga, é o Filho unigênito do Pai. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. Nós somos filhos adotivos. E a maior honra para nós, certamente, é ter o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. Mais do que buscar se apropriar de alguns textos para dizer que Jesus é o nosso irmão mais velho. A honra maior, sem dúvida alguma, é tê-lo como Senhor, como Deus nosso, Rei nosso, como nosso Mestre. Porque é esta devoção que está implícita em Tiago. Mesmo nascido no mesmo lar, vivendo com Jesus na sua infância, adolescência e assim por diante, e mesmo tendo esses laços consanguíneos por causa da sua mãe Maria, com Jesus, ainda assim, ele, de maneira humilde, se apresenta como servo de Jesus Cristo. Sabe por causa de quê? Porque apesar dele ter nascido e convivido com a pessoa de Cristo Jesus, ele tinha agora em mente a soberania de Deus. Além disto, ele consegue ver Cristo como central. Cristo sempre é centralizado nas epístolas do Novo Testamento. Cristo é o principal. Cristo é a pessoa mais importante, é a que tem a primazia, como eu disse anteriormente. E por causa disto, nós aprendemos com Judas, o autor da epístola, que nós temos que ter um alvo. E qual é esse alvo? É estar sempre à disposição de Jesus. Sempre à disposição do Senhor para servi-lo. Agostinho de Hipona, ele viveu uma vida depravada, em orgia, em bebedeiras, mas ele tinha uma mãe cristã chamada Mônica. Esta vivia em oração pela sua conversão, até que um dia Agostinho é convertido mediante a palavra do Senhor.
A palavra do Senhor não apenas trouxe informação, mas gerou nele transformação. Ele mais tarde se tornou bispo de Hipona, da igreja, uma pessoa, portanto, muito importante e é tido como um dos maiores teólogos do cristianismo. Mas Agostinho, que tinha sido escravo do pecado, que estava sendo prisioneiro no mundo, mas que foi chamado das trevas para a luz, ele pôde dizer algo que me marcou profundamente. Ele disse que quanto mais escravo de Jesus Cristo ele era, mais livre ele se sentia. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Quer ser verdadeiramente livre, isto é, perfeitamente livre, se torne cada vez mais escravo do Senhor. Porque o escravo é uma propriedade do seu dono. O escravo busca agradar o seu senhor sempre. E o escravo está, portanto, continuamente à sua disposição para servi-lo. Mas o escravo que é liberto, ele tem uma voluntariedade, porque ele ama o seu senhor. Não há outra coisa a fazer a não ser servi-lo. Nos Estados Unidos, na Califórnia, no período daquela correria pelo ouro, um empresário cristão, homem de negócio, portanto, ele fez algumas viagens. Numa delas, ele se deparou com uma jovem negra escrava que estava sendo vendido no mercado. Ele teve grande compaixão dela e a comprou. Levou consigo durante a sua caminhada e em um determinado momento parou para conversar com ela. Aquela jovem negra não quis ouvi-lo e quando ele se aproximou dela, ela cuspiu-lhe em seu rosto. Mas aquele homem não desistiu dela. Sabe o que ele fez? Ele revelou a sua intenção e ele disse: olha, eu comprei você lá naquele mercado, na praça pública, não para ser minha escrava, mas para lhe dar liberdade. Demorou a ficha cair para aquela jovem e ele emendou dizendo: eu redimi você para se tornar livre. Ela se coloca de joelho, na verdade ela se jogou de joelhos aos pés daquele homem, chorando, e ficou muito feliz com aquela postura. Mais à frente soube que ele era cristão, sobre todos os detalhes, desde o início, que aquele homem viu aquela mulher sendo vendida como escrava em praça pública. E ela disse o seguinte para ele: olha, já que você me comprou, você até então era meu dono, você agora está me dando liberdade, para onde você vai? Porque como eu sou uma pessoa agora livre, eu voluntariamente quero servi-lo. E assim fez. Serviu na condição não mais de escravo, mas de livre, mas ainda assim entendia que aquele homem havia comprado. Semelhantemente, Deus, na pessoa de Jesus, nos comprou, nos redimiu e Ele nos torna livre. Para quê? Para voluntariamente servi-lo, para se colocar sempre à disposição para agradá-lo em tudo. Meus prezados ouvintes, nesse versículo único lido, nós vimos a postura de Judas, servo de Jesus Cristo, numa coisa mais honrosa do que ser servo de Jesus. Ele identifica com seu irmão Tiago, um grande líder da igreja de Jerusalém. Que coisa boa é quando a gente vê irmãos nossos se destacando em diversas áreas e nós nos alegramos.
e fazemos questão de mencionar: ele é meu irmão em Cristo, ela é minha irmã em Cristo, porque eles fazem também a vontade do Pai nos lugares onde se encontram. Eles engrandecem ao Senhor. Como é bom, meus irmãos, ser chamado pelo Senhor, chamado para si mesmo, para o próprio Deus, a fim de ter essa vontade despertada e de obtermos vida verdadeira, vida plena em Deus. Que coisa maravilhosa ser chamado para abraçar o Evangelho. Que coisa maravilhosa é ser amado pelo Senhor. Deus nos ama de maneira, é um amor eterno e incondicional. Que coisa linda é ser guardado em Cristo Jesus. Alguns entendem que os crentes são guardados e essa conservação no tocante à volta de Jesus. Então nós estamos sendo guardados até a volta de Jesus. Ainda que tenha esse sentido, não deixa de lado um outro sentido de que nós somos guardados, somos preservados realmente pelo Senhor, porque há segurança em Cristo Jesus. Dessa forma, ser cristão ganha um grande significado, ganha uma dimensão enorme. É projetado aqui nesse texto que nós somos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, que nós possamos nos aproximar cada vez mais e mais da Palavra de Deus para sermos fortalecidos, assim como os crentes foram fortalecidos pela palavra de Judas, um homem que, segundo a história narra, não saiu jamais da região da Palestina. Viveu sempre à sombra do seu irmão Tiago, que era famoso, todo mundo conhecia Tiago, o líder da igreja de Jerusalém. Mas realmente alguém que teve o privilégio de ser, sobretudo, servo de Jesus Cristo. Não há honra maior, não há glória maior do que ser servo de Jesus. Cá entre nós, nós precisamos dessa atitude de Judas. Nós não precisamos buscar lugares altos, projeção por si mesmo, mas devemos sempre estarmos focados em Jesus a fim de servi-lo de inteireza de coração e com integridade. Que Deus, portanto, nos abençoe e que as pessoas que ainda não aceitaram Jesus possam tomar essa decisão de caminhar junto com Cristo Jesus, porque Ele certamente estará com cada um daqueles que professam o seu nome, daqueles que querem abraçar verdadeiramente o Evangelho da parte de Deus. Que no demais o Senhor ricamente nos abençoe, pois é a minha oração para a igreja local, assim como para todas as pessoas que estão nos assistindo. Amém.